Olá! Gente... Não, diz olá. Vai começar onde? Vai ser na individual? Não, pode ser na aberta. Ah, tá, Esse aqui aqui, tá bom. Tá acho bom. que dá pra deixar bastante na aberta esse aqui, né? Uhum. Vamos lá. 3, tá bom? Mas aí você olha pra aberto. Ah, é verdade. Pô, eu tô comendo uma bola. Ô, Vida, não, Vida, começa no individual pra já não dar de cara que é a gente. Hoje é um episódio especial, não sei o que, você não ia fazer isso. Faz sentido, tá bom. Ó, 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Maravilha! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tudo Eu Podcast. Tudo eu! Tudo eu! E hoje é um episódio muito especial. Muito especial porque os convidados são muito importantes. São. Talvez sejam os mais importantes do Brasil, diria. Que eles que é bem ego, né? Tô brincando. Mas hoje é um episódio diferente, é um episódio especial. Eu e a minha esposa, a Mônica, que vocês já conhecem, a gente vai contar um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história. E os convidados somos... Nossa! Aê, bom demais! E para começar esse episódio, eu quero primeiro agradecer uma pessoa que foi muito especial em tudo isso, foi muito usada por Deus. Ruane! Ruane, muito obrigado. Esse episódio vai dedicado a você. Você que nos deu a ideia desse episódio, da gente inclusive, quando nós estávamos na dúvida sobre fazer ou não, né, a ideia que Deus tinha nos dado, a Ruane veio... Gente, eu não sei se vai fazer sentido, mas eu tive um sonho com vocês. E no sonho vocês gravavam um podcast. Era tudo que a gente precisava. Não, e era falando em um sofá, diferente do que a gente faz e tal. E eu lembro de um dia que a gente tava no carro, ela falou assim, por que não grava episódio de vocês dois e tal? Eu falei, não, que episódio de nós dois, tal. Aí eu falei, cara... Pausa para, faz todo sentido. Então, muito obrigado, a gente dedica esse episódio a você, por toda a honra. Se esse podcast está acontecendo é por causa do seu sim. Muito obrigado por tudo, que Deus honre muito a sua vida. Sim. E para começar... Tchan, 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 tchan. A gente está aqui para contar um pouquinho sobre o porquê do podcast, como que o podcast nasceu e por que ele veio para o ar nesse tempo, num tempo como este, né? Só que antes de contar sobre o podcast... Por que tudo eu? Porque tudo também eu, tem verdade. Isso. E antes de contar do podcast, como a gente se conheceu. Por que nós dois, né? Nós somos casados, mas antes da gente ser casado, muita história aconteceu nesse meio do caminho. Até porque eu não sou de São Paulo. A gente grava tá aqui em São Paulo. Os podcasts aqui em São Paulo, em Alphaville, mas eu não sou natural de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. O meu digníssimo, sim, é de São Paulo. Boa. Então conta a sua trajetória. Bom, eu sou Ela veio pra cá só pra me conhecer, tá? Pra vocês entenderem. Foi só isso mesmo. Então, em 2014, eu vim pra São Paulo, vim pra participar de uma companhia de teatro, da companhia Giovanni Si, a companhia que marcou muito a minha vida, a minha trajetória. E, basicamente, eu vim em missão. Conta desde como você entrou pra igreja evangélica, da onde vem isso? Desde 6 anos de idade, a minha avó me apresentou Jesus, minha avó quem começou a me levar pra igreja. E desde então eu venho, assim, tendo um relacionamento com o Senhor. Só que o mais bonito de tudo isso é que quando eu fui apresentada à igreja, né, ao Senhor, pela minha avó, no meio do caminho, assim, tudo parecia um pouco confuso, porque criança, né, eu só admirava as pessoas da igreja. Eu queria ser como a menina do louvor, aquelas, né, nem canta, mas eu queria ser a menina do louvor. E os pais dela contam que ela, quando tava em casa, ela ficava ensaiando que tava pregando. Pregando e dando aula, inclusive. Eu brincava de professora, hoje eu sou professora, mas eu brincava, colocava as minhas bonecas ali para serem as minhas alunas e as pessoas estavam ali na igreja me ouvindo. Bom, a pregação devia ser só bronca e a aula só bronca também, viu? Não, eu sou boazinha. Alunos, me defendam, por favor. E aí eu vim para São Paulo, aí fui apresentada a Jesus pela minha avó. Quando eu tinha 23 anos, eu recebi o chamado do Senhor para missões. Foi quando eu fui fazer escola. Fiz escola por 6 meses, no finalzinho do ano, Natal e Ano Novo, estava lá. Eu, no Senhor, mergulhada no Senhor. Foi quando surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, cumprir aquilo que Deus tinha determinado para aquele tempo na companhia de teatro. E aí eu vim para São Paulo, fiquei na companhia acho que por 3 anos e meio, 4 anos, e não lembro exatamente quanto tempo, mas foi mais ou menos isso. Vim para a companhia, fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse, saí da companhia
servi ao Senhor numa igreja aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, que também foi muito especial para mim. Nessa igreja eu liderei o Kids desde o tempo que eu cheguei, e eu achei que eu ia só porque eu fui convidada pelo pastor para poder ajudar ali com as crianças, com o Kids, com o Ministério de Crianças. Até ele falou: Simone, vem, que eu queria muito que você me ajudasse a organizar pedagogicamente Tem uma o parte que é legal ministério. você contar, que eu não sei se você vai contar depois, que é de você ter ficado em São Paulo e a família também. Como que foi Depois isso? disso. Ah, tá. Meu marido é Então vamos por ansioso, ordem. mais ansioso É que eu não que eu. quero que... Essa parte é muito E boa. aí eu fiz parte desse ministério, 7 anos mais ou menos, fazendo parte da liderança do Kids, até que, nesse tempo, pausa para rapidinho. O meu marido, ele não era dessa igreja. Eu fui líder do Kids por muito tempo, todo esse tempo que eu estive nessa igreja. E assim, gente, se você que tá me ouvindo, você é crente, você sabe que líder de Kids trabalha bastante, trabalha um pouquinho. E geralmente o nosso servir, ele não é visto, ele é escondido. Ele é ali junto com as crianças nas salinhas. Nesse tempo, eu estava orando muito para o Senhor me apresentar ao meu marido. Afinal de contas, eu estava em São Paulo sozinha. Saí da companhia, vim para essa igreja e a minha família inteira era do Rio de Janeiro. Minha família não era daqui. Tanto é que meu marido acabou de quase dar spoiler aqui. E aí eu falei: Deus, eu preciso de alguém. Eu tinha minha amiga, eu tinha os meus amigos, mas sabe quando mulheres vão me entender, eu acho que homens também, sentindo a necessidade de ter alguém para compartilhar a vida. E aí o Senhor falou assim: fica calma, porque você será encontrada. Assim como Rebeca, você será encontrada. Só que você vai ser encontrada trabalhando, servindo ao meu reino. Aí eu disse para o Senhor: como vai ficar um pouquinho difícil. Até porque servindo e trabalhando para o Senhor do jeito que eu tô escondida, ninguém vai me encontrar aqui na salinha do Kids, né? Aí, olha como Deus faz. Se Deus disse, eu vou te dizer uma coisa: confie. Porque eu estava servindo o Kids escondida na salinha até que ninguém me via no culto. Até que o pastor da igreja falou assim: gente, a partir da próxima semana, todos os líderes vão começar o culto orando. Aí eu fui orar, né, no início do culto, e o meu marido me viu. Só que ele não era dessa igreja. Ele era de uma outra, estava ali. Ele gostava também do culto e ele estava ali com a gente, servindo ao Senhor ali, porque ele gostava das ministrações, enfim, gostava de ir. E ele ia em todos os cultos. Até que meu marido, que antes era um desconhecido, eu não conhecia, foi se aproximando, primeira fileira, segunda fileira, não, na verdade, terceira fileira, segunda fileira, até que ele veio. Quem conhece meu marido sabe que ele é assim, ele vai puxando assunto com qualquer pessoa, com qualquer assunto, ele fala: como que o dia está hoje? Olha a borboleta. É assim, ele puxa um assunto, ele vai chegar em você. E assim meu marido chegou em mim. Só que isso foi em 2020. Em 2019, eu tava segurando aqui pra você com falar um isso. grupo de pessoas para os Estados Unidos, minha primeira viagem internacional, presente de Deus em 2019. E eu fui com uma igreja, com um grupo de líderes de uma igreja também, até a Zion, uma igreja que eu amo muito, os líderes que eu amo muito. E eu fui convidada por um dos líderes a participar dessa viagem com eles, que era uma viagem com propósito. Aí chegamos nos Estados Unidos, a primeira igreja que a gente vai na Upper Room. Nós fomos para a sala, no Texas, a gente foi para a salinha de oração. Nessa sala de oração, um casal que estava ali, sala de oração, para quem não sabe, é uma sala que tem várias pessoas ali esperando para orar pelas pessoas que chegam. Então, você lembraria deles? Não lembro. Então, eu cheguei e o casal começou a orar por mim. Eu tinha passado, anos atrás, por uma frustração, assim, por um momento muito difícil na minha vida, na parte emocional. E esse casal, o rapaz falou assim: olha, o Senhor me diz, o Senhor me mostra que você passou por um momento muito difícil emocionalmente, mas o Senhor te diz que Ele tem um projeto de família para você. Isso eu nunca contei publicamente. E aí ele falou assim: o Senhor sabe o desejo do seu coração de construir uma família, mas o Senhor diz para você agora que a sua família não será uma família comum. Sua família será uma família diferente.
Esse diferente, eu imaginei tudo. Eu imaginei que, sei lá, né, a gente não fosse uma família que fosse trabalhar de forma convencional, que a gente fosse, né, porque Deus tinha, até então eu tinha vindo para São Paulo em missão, Deus tinha revelado para mim o chamado para as nações, né, antes de vir para São Paulo, e vim para São Paulo com essa palavra. Eu falei, legal, Deus vai me mandar a gente para as nações, não é uma família convencional. Quando meu marido, meu digníssimo, chegou em mim em 2020, naquele dia, pra puxar assunto, ele falou assim, aí ele veio puxar assunto, nossa, as crianças dançaram, cantaram, foram muito bonitas e tal. Eu falei, Aí depois me adicionou, não sei o que, eu falei, esse menino quer alguma coisa. Gente, não tinha me dado conta ainda. Quando ele me adicionou no Instagram, que eu comecei a fuçar o Instagram dele, que eu vi sobre a perninha, me veio um gelo. Falei, meu Deus, o diferente então é não ter uma perna. Eu falei, Jesus, e me veio essa oração nesse dia. E eu falei, meu Senhor, vamos ver no que vai dar. E até que nesse dia, foi no dia 28 de dezembro 28 de dezembro. Só que nesse domingo, eu já vou passar pro meu marido para ele falar também. No dia 28... no ano de 2020 foi a pandemia total, infelizmente muitas pessoas, a gente perdeu muita gente, e quando foi em outubro de 2020, o Senhor falou assim, eu tava orando por alguém, lembra que eu falei? Orando por alguém, falei, Deus, eu preciso de alguém, meu coração está, sabe, necessitando ter companhia, de compartilhar a vida, e o Senhor falou assim, filha, eu vou te apresentar o seu marido, você será encontrada este ano. Só que passaram-se meses, né? Outubro, novembro, dezembro, 28 de dezembro. Eu falei, Deus, lembra que o Senhor tinha conversado comigo? Lembra daquilo que o Senhor tinha me dito, que me apresentaria, que me faria ser encontrada pelo meu marido? Já é dia 28 de dezembro. E eu lembro que eu estava sentada na cama, em casa, e o Senhor falou assim, filha, o melhor vinho fica pro final da festa. Eu falei, então pode ser que ele ainda apareça. Aí eu fui para a igreja para apresentar a ação das crianças nesse dia, domingo de manhã. Foi quando meu marido veio, que na época não era meu marido, quando ele veio se apresentar, puxar assunto comigo. E aí eu acessei o Instagram e falei, meu Deus, será que é ele? Aquele meu coração aceleradíssimo para saber se era ele ou não. Só que nesse mesmo dia ele foi para casa, aí ele vai contar que ele foi imaginando. Conta essa parte. Eu era de uma outra igreja, e a Church, lá do Lamartine, participava de uma célula gigante, assim, na pandemia. Abração, pastor Walter! E que essa célula mudou a minha vida. Só que tinha uma amiga ali desse grupo que ela gostava do Thiago Brunet. E o Thiago Brunet ia fazer um evento em uma igreja em Alphaville, na De Alfa. Aí a gente, vamos lá. Aí eu fui nesse evento com o Thiago Brunet, gostei muito do lugar. Falei, cara, deixa eu ver como que é o dia a dia, né? Porque era um evento específico com o Thiago Brunet. Deixa eu ver como são com os pastores de lá. E eu gostei demais. Então eu ia sozinho lá no culto, saía de São Paulo para Alphaville, culto segunda, quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Crente, hein? Crente. E fora que terça e quinta eu tinha célula na outra igreja, né? Na IA Church. Era uma sequência, assim. E eu gostava muito dessa igreja, da De Alfa. E quando eu tava lá, eu sempre sentava na segunda fileira e sentava atrás dela. Só que na época de pandemia, ela tava de máscara, então eu não sabia. Eu sentava atrás dela e sempre chegava alguma criancinha do lado dela, ficava mexendo no cabelo, ficava fazendo carinho. Aí eu falei, nossa, essa menina deve ser tipo romântica assim, né? Não sei. E Deus tinha me falado, através de uma amiga, da Lari, que eu conheceria minha esposa naquele ano. Até que um dia a Moni foi fazer oração de abertura lá na igreja. Quando ela fez a oração, ela tava sem máscara. Eu falei, nossa, bonitinha, bonitinha. Nossa. E aí o pastor até falou, obrigado, Moni e tal. Aí eu falei, deixa eu procurar no Instagram. Ligeiro como é. E procurei no Instagram, tipo, a Mônica, tal, não achava. Era Moni, porque ela chama Monielle. Aí beleza, aí eu vi e falei, nossa, meu, bonitinha. Só que eu achava mais bonitinha ao vivo. Falei, nossa, ela não é fotogênica, não. Ai, que horror! Era. Mas eu já tinha visto ao vivo. Eu já tinha visto ao vivo. Eu lembro que a Lari tinha falado, perto do Natal você vai conhecer. E já tinha passado, falei, ué, cadê? Vai terminar o ano,
E Deus foi muito bom, porque no dia 28 de dezembro a gente saiu tal, e nossa história começa. Conta aquela parte que você vai pra casa me imaginando no carro. Eu tava voltando pra casa no carro, e quando eu tava na Castelo Branco, eu tava sozinho dirigindo e me veio uma visão muito forte, que ela tava do meu lado. Eu tava voltando e com ela do meu lado. Ali eu falei, nossa, que esquisito. A sensação é que ela tava do meu lado. Acho que eu já tinha adicionado no Instagram. Já tinha. Já. E aí tá bom, eu tava em casa e assim, eu nunca falei de mulher, assim, pra minha família, né? E eu lembro que eu tava na cozinha conversando com a minha avó, aí eu senti vontade de falar da Moni. Só que eu tava com receio também, porque como eu ia na segunda-feira, eu fazia isso, eu chamo ela pra sair ou não? Chamo ela pra fazer alguma coisa ou não? Tava nessa dúvida. Vou mandar mensagem. Quando eu peguei pra mandar mensagem, porque eu só tinha adicionado, quando eu peguei pra mandar mensagem no Instagram pra chamar ela pra sair, tinha uma mensagem dela pra mim. Eu falei, nossa, que estranho. Por quê? Tinham tirado uma foto no culto minha. E Tava ele na capa da foto ali, né? Quando eu abri o Instagram, tinha ele a capa. Eu falei, oxe, vou encaminhar pro menino, vai que ele não viu. Super fotona. Eu falei, cara, aí a gente já aproveitou e falou, você quer fazer alguma coisa amanhã e tal? E esse amanhã já são quase 6 anos. Mas engraçado, desde que a gente se conheceu, que a gente começou a conversar sobre, né, enfim, sobre propósito e tudo mais, Deus nos falou sobre podcast, lá em 2021. E, né, sabe, o projeto, né, a gente conversou, não sei o que, nossa, é uma possibilidade boa, você tem uma história muito boa pra contar, você pode chamar as pessoas, né, que também têm histórias boas e tal. Foi por isso que a gente começou honrando a vida da Ruane, porque ela foi muito usada por Deus para confirmar que esse era o tempo. E aí ela sonhou. Gente, eu sonhei, mas não sei se vai fazer sentido. E quando ela contou, a gente só se olhou. Lá sonhei que vocês apresentavam um podcast e vocês estavam sentados em um sofá. Sofá, conversando e tal. E aqui a gente tá. Então, Ruane, foi muito especial. Ela já trabalhava em uma produtora, nesse lugar que vocês conhecem. Então, a gente tem muita gratidão, assim, muita gratidão mesmo. E o propósito do podcast, né, aproveitando e explicando um pouquinho sobre o porquê desse podcast, o Senhor nos falou muito sobre pessoas que precisavam compartilhar suas histórias com Ele. Pessoas que tiveram experiências com o Senhor. Eu sempre digo que a gente poderia muito... A gente tem várias histórias, né? A gente tem ali a Bíblia, que é o nosso fundamento, é o nosso manual. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de ler a Bíblia e trazer para os nossos dias. Eu mesmo passei por um processo que eu falei, Deus, tá aí, eu não estou conseguindo trazer para a prática. E ouvindo histórias, ouvindo as experiências que as pessoas têm com o Senhor, nos faz entender melhor, traz para a gente essa clareza. E Deus é experiência, Deus é experimento, assim, não tem como falar de Deus sem experimentar quem Ele é, porque fica muito na história da carochinha, legal, histórias que, a Bíblia são histórias, um compilado de histórias que foram escritas por homens. Experimenta Deus, experimenta o Senhor, sabe? E você vai poder contar a sua história com Ele. Então, o podcast, o propósito do Tudo Eu, por que Tudo Eu, né? Tudo Eu tudo acontece comigo, tudo é comigo, tudo... É exatamente aquela sensação de que as coisas só parecem acontecer com a gente. Então, parece que é pessoal. A ideia do podcast foi para contar histórias. E a gente, assim, para chegar no Tudo Eu, nesse nome, cara, a gente fez uma lista, sei lá, mais de 100 nomes, a gente ficava sentado no quarto, esse não, esse flui, esse não. E a gente foi fazendo um filtro. Só que todas as vezes que a gente falava Tudo Eu, passava um avião. E eu tenho uma história particular com o avião, né? Passava o avião. A gente pedindo sinal pra Deus, Deus fala com a gente. A gente, tudo eu. A gente fez sorteio, a gente fez várias, tipo, a gente não tá sabendo, vamos fazer um sorteio. Só que toda vez que a gente falava tudo eu, passava um avião. E hoje, então, é tudo eu. Eu passei por outras religiões, fui muito católico, ia direto em missa do Padre Marcelo e tal. Depois eu fui pro kardecismo, lia muito. Sempre eu fui muito mergulhado, sabe, em uma busca por Deus. Até que um dia eu tava lavando minha moto no quintal de uma casa ali, que era perto de uma igreja, né? E eu ouvi um louvor muito alto, que tava tocando assim, Santo, Santo, Santo. Desconsidera a minha voz, tá? Deus Todo-Poderoso. Decidi conhecer essa igreja. Hoje ela chama Ya Church.
Quando eu entrei nessa igreja, cara, eu senti de Deus de uma maneira assim que eu nunca tinha sentido. Foi muito forte, muito forte. Eu tive essa experiência com Deus. Foi diferente para mim. E ali eu falei, meu lugar é aqui que eu quero voltar, é aqui que eu quero continuar. E dessa maneira que eu entrei para a igreja evangélica. Isso foi em 2012. Só que entre fazer parte de uma igreja, entrar e se converter de fato, mergulhar quero viver isso todo dia, tem um caminho. Um processo. Esse processo demorou uns anos, tá? Então eu falo que eu era muito crente, fazia campanha, jejum, orava, só que eu também era muito de aprontar. Eu era muito bom em ser crente, muito bom em ser do mundo. Tipo crente Raimundo. Crente Raimundo. Pé na igreja, outro no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Exatamente. Eu gostava de ir no culto de manhã para não perder minha cachaça tarde, minha balada e tal, e por aí vai, né? Eu saía muito. Até que em 2018, dia 23 de março de 2018, eu tava saindo do trabalho, subi na moto e tava voltando para casa, que ficava uns 10, 15 minutos de casa. Quando eu tava em uma avenida, eu fui fazer uma ultrapassagem pela direita. Não dava para ver, mas tinha um caminhão parado, um ônibus parado. Eu virei pra direita acelerando, tinha ônibus parado. Eu bati de canto ali no ônibus. Sabe aquele quadradinho, olha atrás do ônibus que tem um quadradinho de deficiente, do lado esquerdo? Ali eu descobri, quando você bate ali, você fica deficiente. Eu não sabia. E aí eu bati ali, caí no meio da avenida, graças a Deus não fui atropelado. Tentei levantar, não consegui. Sabe aquele motoqueiro que fica no meio da avenida, caído e tal, fazendo o maior trânsito do Brasil? Naquela sexta-feira fui eu. Tinha uma enfermeira no ônibus, tinha uma brigadista no ponto de ônibus, várias pessoas ao meu redor ficaram me ajudando ali. Eu sentia muita dor na perna, muita dor no corpo. E o tempo foi se passando, eu perdendo sangue, o pessoal tudo ligando pro SAMU do meu lado. Eu não queria olhar, mas eu segurava minha perna assim. Não, minha perna não saiu na hora, tá? E o pessoal tudo ligando do meu lado, fratura exposta, tal. Eu falei, meu Deus do céu. E teve uma hora que essa enfermeira falou assim, eu vou fazer um torniquete porque você tá perdendo muito sangue, eu tô preocupada. Então ela começou a tirar minha calça, né? Ela foi cortando minha calça e ela falou, eu preciso tirar o seu sapato. Pegou o cinto, amarrou aqui na coxa, deixou bem apertado para não passar mais sangue. E ela, eu vou tirar seu sapato para já ajudar pro SAMU. Eu falei, não tira, por favor. E ela falou assim, eu já tirei. Nisso me deu muita aflição, porque eu falei, cara, eu não senti ela tirando. Perdi muito sangue e aquilo que seria um machucado, uma ferida, eu falei assim, eu vou morrer. Tava com 32 anos na época e eu parei para pensar tudo que eu tinha feito até ali. Tinha fé? Tinha, acreditava em Deus sim, mas eu também aprontava muito. E tudo que eu fazia era para mim, tudo que eu fazia era para minha vida. Saía, viajava, curtia e tal, mas e daí? O que minha vida nesses 32 anos tinha deixado de legado, de um impacto para outra vida? E me bateu um vazio, porque não tinha resposta. E com Deus eu queria que Deus me desse muito uma oportunidade de vida. Que Ele me desse mais uma chance. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Falei assim, não sabia que é assim que terminava. Resumo da ópera. Demorou mais ou menos 1h10 para chegar ao SAMU. Eles chegaram, me levaram para o hospital. Depois disso eu não lembro mais nada. Acordei dias depois com a notícia da amputação da minha perna direita. Quando eu recebi essa notícia que minha perna tinha sido amputada, parecia um negócio muito distante. Eu conheço um cara que é amputado, mas é o cara que está pedindo dinheiro na rua, ou um atleta, algo muito longe. Então ali meu mundo desmoronou. Eu falei, cara, minha vida acabou. Minha mãe veio me visitar no hospital junto com a minha irmã. E logo que ela entrou, eu falei, mãe, perdão, porque agora eu virei um fardo para vocês. Não via mais como ajudar, mais utilidade. E ela falou assim, filho, você tá vivo. Você tá vivo, a coisa que eu mais queria era te ouvir falando, vendo que você tá bem. Mas eu só conseguia reclamar. Que aconteceu com a minha vida, o que eu fui fazer e tal. Depois de uns dias foi mudado para gratidão isso, porque eu tinha pedido para Deus uma oportunidade de vida. Ele me deu essa oportunidade e eu estava ali reclamando. Então, ou eu reclamava que eu não tinha uma perna, ou eu agradecia a Deus pela oportunidade. E eu tenho certeza absoluta que naquele acidente era para eu morrer. Pela graça de Deus eu estou vivo.
pela graça de Deus, só por isso. Não que eu merecia, mas ele enxergou uma verdade ali, sabe? Ele me deu mais uma oportunidade de vida. A recuperação foi desafiadora, todo o processo foi desafiador, mas... A Claudinha falou uma frase que fica marcada pra mim, quando ela falou, você tem 2 opções. Quando eu tava no hospital, tem muita... Eu tive muito apoio, graças a Deus, da minha família, de amigos, pessoas que eu nem imaginava, assim, muito carinho. E minha irmã no hospital, ela falou assim, você tem 2 opções. Daqui a pouco você vai sair aqui do hospital, tá tudo bem, agora tá todo mundo cuidando de você. Mas quando você sair do hospital, ou você vai ser o coitadinho, ou você vai ser a inspiração. Eu falei, cara, eu não quero ser o coitadinho. Não quero ser e não vou ser o coitadinho. Então isso me direcionou para muitas coisas na vida, muitos momentos. Isso foi em 2018? 2018. 2018 até 2020, até a gente se encontrar, se conhecer. Isso. E aí, em 2018, eu voltei a trabalhar, coloquei a prótese. Essa prótese é um milagre, assim. Milagre. Milagre mesmo. O preço de uma prótese é praticamente o preço de um carro. Quando eu tive um acidente, eu estava todo endividado. Todo tudo eu. E aí voltei a trabalhar. Só que quando eu voltei a trabalhar, me bateu meio um vazio, sabe? Eu falei, cara, eu passei por tudo isso e o que eu tô fazendo? Porque a chance da gente voltar à rotina é muito grande, né? Tipo, tá tudo normal, tá bom, beleza, mas... E aí, o que eu vou mudar? O que esse acidente mudou? E sabe qual foi o pior de tudo isso? Lembra que eu pedi uma oportunidade pra Deus, que eu fazia tudo pra mim? Então, eu voltei e continuei saindo. Até que uns meses se passaram, poucos meses. Eu lembro que teve um dia que eu bebi muito, tal, aprontei. E depois eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Deus me deu a oportunidade e lá eu tô fazendo tudo de novo. O lado bom é que ele não poderia se esquecer do que Deus tinha feito. Porque às vezes a gente passa e aí a gente esquece do que Deus fez. Para ele não tinha como esquecer do acidente, esquecer. É legal, aconteceu lá em 2018. Todos os dias ele se lembrava, afinal de contas ele tem que pôr a perninha todos os dias. Exatamente. Eu vou contar um pouco para vocês de como foi a prótese. Talvez eu edite depois, tá? Mas eu vou contar. O sonho de todas as pessoas que perdem a perna é voltar a andar. E eu tava louco pra andar, eu sonhava com isso, todos os dias eu pensava, eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar. E eu sentia muita dor. Eu tenho mais de 100 pontos na perna. Era muita dor todo dia, e eu olhando prótese, pesquisando e tal. O preço de uma prótese no Brasil é muito caro. Eu não tinha noção de preço. Como eu falei, é o preço de um carro e vai até infinito e além. Eu tive acidente, eu tava devendo muito dinheiro mesmo. Até que eu tinha um seguro de vida no trabalho. Era um seguro de vida e seguro de acidente, que descontava R$9 por mês. Então era um valor que eu nem lembrava. Entrei, dei entrada nesse seguro de acidente, só que eles não estavam aprovando. Cara, é muito fácil ver uma pessoa que tem perna e uma pessoa que não tem, né? Então eu tinha o boletim de ocorrência da polícia, vários exames, várias comprovações, mesmo assim eles não estavam aceitando. Isso foi uns 3 meses depois do acidente. Fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, no culto do Lamartine, na Yah Church, o título lá era O Poder Sobrenatural da Oração. E ele deu vários testemunhos quando ele estava pedindo algo para Deus e Deus ia lá e fazia. Ele pedia, Deus ia lá e fazia. Só que ele falava, a chave da nossa oração é crer. Crer que Deus está ouvindo e crer que Deus vai fazer. Se estiver alinhado com o propósito de Deus, vai ser feito. Até que um momento ele falou assim, agora vocês podem fazer uma oração para Deus. E eu fiz uma oração ali sozinho. Eu tinha ido de muleta, tá? Sem perna ainda. Fui de muleta, maior vergonha de sair. Porque pensa que eu tava bem magrinho, sem força, era uma outra condição. Hoje eu tô com 90 quilos, eu tinha 60 e poucos quilos, 69 quilos, pra você ter ideia. Pra que falar o quilo, amigo? Obrigado. Eu falei. E aí cheguei lá bem magrinho e tal, e minha oração com Deus foi assim, Deus, obrigado pela vida, obrigado por eu estar aqui, obrigado por essa oportunidade, e Senhor, eu te peço uma prótese para que eu possa voltar a andar. Em nome de Jesus. E meu pensamento foi, Deus está ouvindo e Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Isso foi no domingo. Passou-se esse dia, no outro dia de manhã, eu recebi um e-mail da seguradora, dessa que não estava aprovando. E eu ia receber um valor que ia dar para comprar a prótese. Falei, cara, eu pedi ontem para Deus, ontem, e vai acontecer, eu vou conseguir colocar.
Mas demorou bastante ainda para eu receber isso, tá? Mas volta lá. E aí eu recebi um e-mail que eu ia conseguir esse valor e tal. Eu, ai, obrigado, Deus, obrigado. E liguei pra minha irmã, pra Cláudia. Falei, Cláudia, olha isso. Eu pedi ontem pra Deus e vai acontecer, eu vou conseguir voltar a andar, eu vou ter minha vida normal, vou conseguir fazer as coisas. E ela falou assim, Márcio, o RH acabou de me chamar, ela trabalhava em um banco. O RH acabou de me chamar e eu fui demitida. Eu, putz, minha mãe já tinha sido demitida nesse meio tempo. Eu afastado, falei, fica tranquila, vai dar tudo certo, fique em paz. E aí a Cláudia falou assim, não, é mentira. Na verdade, o dono do banco vai te doar uma prótese. E o dono do banco doou uma prótese pra mim. Qual é o nome do dono do banco? Daniel Vorcaro. Eu amo esse cara e tenho uma gratidão absurda por ele. Sei que hoje se ouve muito falar do Daniel Vorcaro, mas eu conheci o coração dele. Eu conheci. E eu tenho ele como um irmão. O que ele fez foi algo muito honroso e muito de Deus. E eu creio em uma grande restauração na vida dele. E eu voltei a andar. Conheci o Daniel, visitei o banco. E eu creio que existe um grande amor de Deus na vida dele. Então minha vida mudou. Eu voltei. Na falta de uma, 2 perninhas. Mas graças a Deus, então eu pude ter a prótese por conta dele, eu voltei a andar por conta dele. E com o dinheiro que eu recebi do seguro acidente e tal, consegui... Que demorou bastante para receber. Mas quando chegou eu consegui reduzir as dívidas, enfim, terminei o ano limpo. De uma maneira que eu jamais imaginava. Foi um ano muito desafiador, mas se eu não tivesse esse ano, esse 2018 na minha vida, talvez... Não sei se eu tava vivo, ou se eu seria um Márcio completamente diferente. Mas foi o ano que eu falei assim, cara, eu vou ficar 1 ano sem beber. E esse 1 ano sem beber já são 8 anos e é pra vida. Ali nesse acidente começou uma mudança muito grande na minha vida. E eu quis mais de Deus. E nessa busca de cumprir o meu acordo com Deus, em 2020 eu conheci o pastor Walter. Na pandemia, tudo fechado e tal. Não conseguia mais ir pra igreja. Entrei em uma célula online. A célula é um grupo de oração, talvez você não seja cristão. Mas era online de terça e quinta e eu ficava lá 4 horas e pouco. Começava às 8 e virava às vezes, terminava 1 da manhã, 2 horas. Mas era muito impacto ali, muito impacto. Muita palavra de sabedoria, cura, profecia. Eu falei, cara, eu não sabia que existia isso. E eu falei, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero viver. Se isso exige santidade, eu vou. Se isso exige mudar de atitude, eu vou. E teve uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro, na pandemia, eu tava, nossa, louco pra ficar com alguém. Como eu morava com a minha família, eu falei, não posso ficar com alguém que tá saindo bastante. Eu tive um sonho ali. Eu encontrava o Lamartine, que era o pastor na época da igreja, como se o Lamartine fosse Deus. E ele perguntava assim, quem aqui tá em pecado? Eu sabia que eu tava em pecado. Tinham mais 5 caras com a gente. E aí o Lamartine pegava um pedacinho de pedra e jogava na testa da pessoa. Pum! Deus te perdoou! Deus te perdoou! Quando chegou minha vez, ele pegou um saquinho de água, bem pequenininho assim, e jogou. Quando acertou na minha testa, começou a chover demais. Chovia. E eu falei assim, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E Deus me lavou naquele sonho. Deus me lavou. E ali eu fiz um voto com Deus. Então é a questão sexual que eu tenho que mudar? Tá bom, Deus. Parei. A próxima pessoa que eu vou ficar, beijar, vai ser a pessoa que eu vou casar. Então começou essa santidade em junho. Quando foi em dezembro, eu conheci a minha digníssima. Cheguei. Então eu tive um preparo ali de Deus para poder conhecer quem eu precisava conhecer. Uma pessoa que já estava à frente, já tinha muitas experiências que eu ainda não tinha. Então a minha esposa é a resposta de oração. Veio através disso, dessa mudança. E eu creio que a gente tem um ministério muito grande. A gente serve hoje na igreja, tem o nosso discipulado, tem várias outras coisas. Nesse tempo, a gente se conheceu, só que a gente congregava em igrejas diferentes, né? E aí, quando a gente se conheceu, que o negócio foi ficando mais sério, que aí a gente começou a orar pedindo confirmações do Senhor, se era, né, se tinha propósito do Senhor para o nosso relacionamento, a gente começou a pensar, não dá para ficar em igrejas separadas. Como vai ser? Até que Deus nos
nos apresentou, nos deu a oportunidade de servir no lugar que a gente serve hoje, que é a Simples Church, essa igreja, e a gente começou a congregar no mesmo lugar. Isso, final de 2022. Final de 2022. E aí, quando a gente chegou na Simples, quando a Simples nasceu, que a gente chegou, era ainda uma semente, quando a Simples nasceu, tudo que Deus vinha construindo nele, ministerialmente, todo esse processo de santidade, santificação, de conhecimento de Deus de verdade, de mergulhar, de intensificar mesmo o relacionamento com Deus, foi visível e foi prático na Simples. Foi quando Deus começou a usar ele, todo o conhecimento que ele teve com o Senhor no tempo de poda, enfim, no tempo que ele estava com Deus antes, escondido, tendo a pastor Walter antes como aquela pessoa instruída por Deus para ensinar para ele, na Simples foi a prática de tudo aquilo que ele vinha sendo ensinado pelo Senhor. Exatamente. Esse tempo que eu fiquei com o pastor Walter, que eu via muita coisa e tal, foi realmente um tempo de aprendizagem. Do jeito que, cara, muito intenso, muito intenso. E eu tinha sede por isso. Até que chegamos a... Falei assim, gente, 2020 já era 23, 21, 22, 23. 2023 eu já tava assim, esse menino tá me enrolando. Esse menino não quer nada comigo, não. Comecei a orar. Teve um dia que eu falei assim, Deus, eu não sei como vai ser. A gente tava ainda sem grandes recursos para o casamento. E eu falei assim, Deus, mesmo que a gente hoje não tenha certeza de como vai ser, a gente sabe que vai ser. Eu só vou te pedir uma coisinha. Deus... Você me conta quando vai ser o dia do casamento? Gente, fui pro banheiro, fui tomar banho. Você tava sentada assim no sofá de casa, depois fui tomar banho e tal. No momento em que eu fui tomar banho, e aí naquele momento o Senhor falou assim, 23 de março. Só que a minha irmã já estava orando com a gente, comigo, a respeito disso, né, de casamento, de Deus preparar tudo e tudo mais. Ela falou assim, eu falei assim, como a gente não tá com tantas condições, vamos fazer o casamento de domingo. E aí Deus falou pra ela, não vai fazer de domingo, vai fazer sábado. Eu falei, mas Deus gosta de complicar, gosta de atiçar a nossa fé, né? E aí eu falei, tá bom, só que 23 de março daquele ano, do ano seguinte, no caso que era 2024, não cairia no sábado, porque eu lembrava que aquele ano tinha caído na quinta, porque no dia seguinte eu ainda ia trabalhar. Eu lembro dessa cena, só que o que eu não contava... Aí eu falei assim, tá bom, então quando eu sair do banho, eu vou dar uma olhada no calendário. Tá bom, quando eu saí do banho, que eu olhei, 23 de março de 2024, cairia num sábado. Pra minha surpresa e pra minha fé, era ano bissexto. Então... E pra vocês terem uma ideia, no dia 23 de março foi o dia do meu acidente. Então nosso casamento, a gente teve condições, sei lá, em janeiro. A gente acelerou pra conseguir fazer o casamento todo em 2 meses. Em 2 meses. Porque foi uma correria, mas deu tudo certo. Exatamente. Porque quando ele foi me pedir em casamento, ele tinha recebido uma palavra que ele tinha que falar com 3 pessoas. Isso. E aí tinha uma ação, né, judicial que estava correndo há anos e não saía. E a gente orando pro negócio sair pra gente casar, né? O negócio sair pra gente casar, o negócio sair pra gente casar, e a gente não conseguia. Até que ele teve uma palavra para falar com 3 pessoas. Eu tava em um culto, lá na Simples, e a mensagem era, Deus tá entregando pra uma pessoa que tá aqui, tá trazendo 3 pessoas na mente que é pra você entregar uma palavra. Era eu, que eu tava com 3 pessoas aqui, muito doido, muito doido. 2 senhorinhas e um cara pra eu falar. E quando eu cumpri, conforme eu fui cumprindo, Deus veio abençoando. Deus trouxe essas pessoas. E trouxe o recurso também. Então, muitas vezes eu falo que a nossa bênção está dependendo da nossa obediência. Conforme a gente obedece, Deus abençoa. Obedece, Deus abençoa. Pelo menos na minha vida é muito assim, eu não sei como é na sua. E aí, foi abençoado, eu não sabia de nada do que estava acontecendo, se a gente tinha recebido, que ele a ação já tinha saído, e aí ele veio fazer uma surpresinha. Você estava triste, tinha acontecido algo bem chato no meu trabalho. Eu falava, vida, isso é uma sexta-feira, eu falei, vida, tô triste porque aconteceu isso. Ele, vamos fazer o seguinte, você vai arrumar a mala pra gente passar um final de semana no interior. E aí ele falou, faz a mala pra gente poder, pra vocês parecer, tá bom, fui. Fiz a mala, a gente foi, ele falou assim, a gente vai, acho que era início de férias, final de ano. Dezembro. E aí, sexta-feira já era o meu último dia,
de trabalho, e ele falou assim, a gente vai pra Brotas. Aí a gente passou sábado, no domingo que a gente ia depois da igreja, ele falou assim, vamos ali na salinha do Kids, que eu quero te falar uma coisa. E ali na salinha do Kids... Eu escrevi uma cartinha. Pior que eu coloquei o celular pra gravar e não gravou. Eu apertei errado lá. Não tem um momento não gravou. Registrado desse momento. Mas era essa boa notícia e falando pra ela, se arruma que mais tarde a gente vai pro Chile. A gente não ia pra Brotas, a gente ia pro Chile. E, gente, pausa pra aquela pessoa que tava derrotada anos anteriores, assim, de tudo que tava acontecendo. Ir para o Chile... foi do nada. Foi do nada. Como o pastor Lucas disse, de repente... Exatamente. Demora pra acontecer o de repente. Não, calma. O de repente... É isso que o pastor diz, viu? Abração, pastor. Demora muito pra acontecer o de repente. Isso, demora muito pra acontecer. É mais ou menos isso. Abração, pastor Lucas, tamo junto. A gente decorou bem a frase. Mas o sentido a gente sabe. E aí a gente foi, a gente foi com a viagem, me levou pro Chile. E no Chile, ele me pediu em casamento, isso em dezembro de 2023. E a gente casou em março, Deus tinha dado a data, 23 de março. Então a gente completou, acho que organizou o casamento em 2 meses e pouquinho, assim. Foi muito, muito, muito Deus. Muito Deus. Foi tudo muito rápido. Para o casamento, a gente já tá chegando ao fim do nosso episódio. No casamento, a gente tinha algumas coisas que Deus tinha nos dado a respeito daquele momento. E um deles, casamento, quem tá perto de casar, assim, é tenso, é cansativo, é estressante, é muito dinheiro. E a gente meio, o que a gente faz? O que a gente faz? O Senhor, e a gente ajoelhou e a gente falou, Deus, a gente quer que aconteça exatamente como o Senhor quer. Nos conte segredos sobre esse dia. Que a gente não queria ficar correndo, foi em 15 lugares. Não, Deus, que a gente seja, seja mais direcionado. Exatamente. E Deus falava sobre um riozinho, um lago, né? Lago. Eu via como se fosse um lago, uma água, assim. Eu falei, então tá bom. Não vamos procurar lugar que não tenha isso. Então a gente já foi mais focado. E aí a gente encontrou o lugar que a gente casou e 2 meses e meio. Então, assim, a chance de ter exatamente no lugar que a gente queria, a data que a gente queria, é impossível. Até porque a gente já tinha dado essa mesma data para vários outros lugares e ninguém tinha essa data. E nesse lugar que a gente casou, eu mandei mensagem pra representante lá, e ela falou assim, eu falei assim, olha, eu sei que tá muito em cima, mas precisa ser no dia 23 de março. Eu vou dar uma olhada na agenda. E pra nossa surpresa e alegria, tinha a data no espaço. Então, assim, foi algo muito, muito que Deus direcionou. Foi tudo muito lindo, foi muito pra honrar ao nome do Senhor mesmo. Pra finalizar, a gente vai contar a nossa última experiência da lua de mel. Lembra que a gente falou que a gente tava sonhando grande, que Deus falou, não diminua suas expectativas? Não, você não falou isso. Falei sim, vida. Falou? Falei, que Deus falou então, dos aviões, do momento dos aviões, que Deus falou, porque não era pra... Qual que era a frase? Não diminua suas expectativas, aumente sua fé. E aí, nesse momento, eu falei assim, Deus, mas assim, é tudo muito grande. A gente tinha um lugar que era o Canadá. E a gente falou assim, Deus, é muito, muito além do que a gente consegue. Teve um dia na oferta, antes, quando a gente se conheceu, lá em 2020, em outubro, quando Deus me falou que eu conheceria o meu marido, que o meu marido me encontraria naquele ano, o Senhor me pediu uma oferta. E eu coloquei um valor no altar. Aqui não é sobre dinheiro, não é sobre barganha com Deus, mas é sobre obediência. Quando Deus te pede algo, isso já não te pertence mais. Não adianta você fazer, eu vou fazer daqui a pouco, você vai perder. De alguma forma você vai perder, porque isso não te pertence. Seja em valor, seja coisa, entregue. E aí eu lembro que nesse momento, no momento que a gente estava orando pela lua de mel, a gente foi pro culto, e aí eu tinha um valor mínimo na conta, tinha bem pouquinho. E eu falei, Deus, o que eu tenho não paga nada da lua de mel. O Senhor falou, quanto você tem? Eu falei, é X. E o Senhor falou assim, me entrega que eu sou capaz de multiplicar. Fui pro altar, coloquei tudo que eu tinha, mesmo que fosse pouco naquele momento, eu coloquei tudo diante do Senhor. No final do culto, o meu marido, lembra que eu falei que meu marido estava passando por um processo que Deus estava fazendo ele crescer espiritualmente na prática daquilo tudo que ele já estava sendo ensinado pelo Senhor? No final desse culto,
meu marido falou assim, com um casal, fulano, a gente precisa orar com vocês no final do culto. Quem vai na Simples, o meu marido costuma orar pelas pessoas no final, já tá, né, sabe como isso acontece. Se Deus direciona, eu vou puxar no final e falar, cara, deixa eu orar por você. Nesse momento, ele falou, casal, preciso orar com vocês. E aí, na oração, a gente orou, não sei o quê, a gente nem sabia, acho que eles estavam, né, próximo de casal, sabia, não lembro direito. E no final da oração, o rapaz falou assim, gente, pra onde vocês querem ir na lua de mel? A chance. Aí eu só olhei pra ele, ele não sabia ainda que eu tinha ofertado pra Deus naquele culto, e eu olhei pra ele e eu falei assim, por que você tá perguntando isso? Perguntei pro rapaz, o rapaz falou assim, não, porque nós fomos abençoados com a nossa lua de mel, com a nossa viagem, e o Senhor falou no culto que eu devo abençoar vocês com a lua de mel. Gente, por isso que a gente fala sobre obedecer a Deus. A gente ganhou as passagens. A gente ganhou as passagens, a gente foi pro lugar dos sonhos que a gente tinha, e tudo porque Deus fez. Estamos aqui. Assim como esse podcast também, Deus tem feito. Exatamente. Tem muito a mão de Deus em várias coisas na nossa vida, várias. Em assim. tudo, praticamente. Isso dá um né? livro e nós teremos o nosso livro. É um também. spoiler! Em breve, se Mas Deus assim, quiser. a gente quer muito agradecer a Deus, né? Por tudo que a gente viveu até aqui. A gente vai fazer 6 anos agora, em dezembro. E ter o podcast, ter o Senhor nos apresentado, o Senhor cumprindo as promessas que Ele tem na nossa família, na nossa casa. Você faz parte desse sonho. Tudo isso aqui nasceu porque Deus quer abençoar não só a nós, não só as pessoas que a gente traz aqui, mas também a você. Deus nos deu esse presente para que a gente pudesse compartilhar tudo aquilo que a gente tem experimentado no Senhor, mas também o escutado de pessoas. E isso não pode ficar só com a gente, precisa chegar em você. E se você tem alguma história, se você conhece pessoas que têm histórias com o Senhor, que pode compartilhar, que te abençoou, compartilha com a gente. Quem sabe a gente não traz aqui para contar pra gente e para todas as pessoas que têm nos acompanhado. E é muito importante a sua ajuda também nesse podcast. É um projeto de Deus, mas a gente também precisa que você nos apoie. Então, compartilha, manda para amigo. Igual a gente gravou um episódio um dia desses com a Ju, que ela contou que a mãe dela tirou a vida e tal. Um episódio super emocionante. A Juliana Bigatti. Se você ainda não assistiu o segundo episódio. E quando a gente estava falando sobre isso, eu falei para ela, Ju, eu tenho certeza que uma vida vai ser salva aqui. Pelo menos uma pessoa que ia tirar a vida vai assistir esse episódio e vai desistir. Graças a Deus por isso. Quando a gente saiu da sala, a gente foi orar por uma pessoa aqui do lado. E aí a pessoa falou também sobre uma outra que tinha tirado a vida e ela estava super mal. Depois a gente conheceu um cara, tudo aqui, tá? A gente conheceu um cara que falou assim, ora pela gente. Quando a gente orou por ele, também é um cara muito direcionado nessa área mesmo, de tirar a vida. Falei, cara, existe um propósito de Deus em tudo isso, em cada episódio. Todas as pessoas que a gente traz aqui, a gente ora, confirma com Deus, fala, Deus, é realmente pra gente gravar com essa pessoa? E que nos apoie em oração, nos apoie assistindo, compartilhando, curtindo, que esse podcast a gente faz com muita alegria e é sempre leve, é gostoso de fazer. Eu faria todo dia aqui com o maior prazer. Como ela falou, eu amo conversar. Eu sou o cara que, nossa, eu ficaria horas conversando, batendo papo, principalmente sobre Deus. E é isso, gente. Gente, e aí a gente contou um pouquinho de toda a nossa história, da nossa caminhada. Tem muita coisa, a gente tem que resumir muita coisa. Mas é isso, assim, se você quer nos abençoar, nos chame nas redes sociais, no Tudo Eu, @Tudo Eu Podcast, @Monizalza. @Márcio Fracino, né? @Márcio Fracino. Esqueceu meu nome? Tá tranquilo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por sempre assistir, por apoiar a gente. Ao longo dos episódios, a gente prefere mais escutar as histórias do que contar, ficar falando muito da nossa vida. Mas conforme os episódios vão fluindo, a gente vai contando mais historinhas pra vocês. E é isso, gente. Deus Obrigada por assistir até agora. Que Deus abençoe e continue falando com vocês. E qualquer coisa que precisar, entre em contato com a gente. Gente, tô precisando de oração, tô precisando de uma ajuda. A gente está aqui à sua disposição, a gente está aqui para isso. É um projeto de Deus, então Deus se importa com você. Conte com a gente. Beijo, gente!